Ok, lições sobre a ceia do Senhor. Nós estaremos trabalhando esse tema hoje. E eu quero inicialmente lembrar que esta mesa tem um conteúdo teológico. E esse conteúdo não pode ser desprezado. Eu não vou trabalhar exatamente no meu sermão sobre isso. Eu vou apenas introduzir com esse assunto. O que é um sacramento? Essa mesa é um sacramento. E essa palavra sacramento você não encontra na Bíblia. E por que a ceia é um sacramento? Primeiro, o que é um sacramento? Sacramento, primeiro, é uma santa ordenança. O que é uma ordenança? Uma ordem, um mandamento. É uma santa ordenança que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Bom, se é uma santa ordenança que Jesus estabeleceu para a sua igreja, então o sacramento é de grande importância. Não é uma alternativa, não é uma opção. É algo de grande importância, porque essa ordenança foi instituída por Jesus Cristo. E o sacramento, além de ser uma santa ordenança que Jesus estabeleceu, o sacramento tem sinais visíveis, sinais sensíveis. No caso do batismo, a água. No caso da ceia, o cálice e o pão. E sendo que esses sinais sensíveis, visíveis, eles lembram a pessoa de Cristo e as bênçãos de Cristo. De tal forma que Cristo e suas bênçãos são comunicadas a nós através desse sacramento chamado ceia do Senhor. As bênçãos do novo pacto, nova aliança agora são aplicados a nós através dessa santa ordenança que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Então a ceia, podemos dizer então que através dela, o pão e o vinho, nós proclamamos a morte de Cristo até que Ele venha. E um detalhe importante, a ceia é um sacramento, é uma santa ordenança que Cristo deixou para a igreja, mas só que quando eu participo desse sacramento, não é algo corporal, carnal. O cálice não se transforma em sangue de Cristo. O pão não se transforma em corpo literal de Cristo. Esses elementos visíveis e sensíveis, pela fé que nós temos no Cristo ressurreto, através desses elementos espiritualmente e pela fé, nós nos unimos a Cristo. E nos alimentamos de Cristo. E além de nos alimentarmos de Cristo, nós temos fortalecimento espiritual. Por isso que eu uso um termo, que a ceia traz nutrimento espiritual. Você almoçou hoje? Jantou? Jantou? Acho que não, né? Mas vai jantar. Tomou café da manhã? Você foi nutrido. A ceia traz nutrimento espiritual. Pela fé. Traz fortalecimento à nossa vida cristã. Isso eu chamo de conteúdo teológico da ceia. Bíblico. O que é um sacramento? O que é a ceia do Senhor? Tendo isto em mente, esse conteúdo que não pode ser esquecido, que é a verdade absoluta, que é um sacramento, e que a ceia nos comunica nutrimento espiritual. Quando eu pego o pão e o vinho, eu me alimento espiritualmente. Por isso que é um meio de graça. É um canal de crescimento espiritual. Tendo isto em mente, eu vou partir agora para lições práticas da ceia. E quais lições práticas eu quero aprender hoje sobre a ceia?
participar desta mesa é uma reafirmação, respeito e convivência com as diferenças. Quando eu vou para essa mesa, eu estou reafirmando que o corpo de Cristo, a igreja, as pessoas são diferentes. Que eu tenho que respeitar as diferenças e conviver com as diferenças. Mas como que eu encontro isso no texto? Veja comigo em Lucas 22, no texto que nós já lemos. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Apóstolos. Jesus se pôs à mesa com os apóstolos para comer a Páscoa antes do seu sofrimento. Não é isso? Está no texto aí. E transformou a refeição da Páscoa em quê? No sacramento da ceia. Se você ler o texto aí, foi nesse momento da Páscoa, Jesus à mesa com os apóstolos, que ele transformou a Páscoa em ceia. Agora, a Páscoa no Velho Testamento, agora a ceia no Novo Testamento. E como que eu sei que há um detalhe aí de reafirmação de diferenças? Respeito. Ele estava com quem? Com os 12 apóstolos. E é só para lembrar isto. Você vai perceber que como que Jesus escolheu os apóstolos? Ele passou a noite orando a Deus e escolheu homens diferentes uns dos outros. Uma pergunta: você escolheria esses homens que Jesus escolheu? Por que Jesus não escolheu aqueles que eram os grandes eruditos da época? Porque Jesus não pegou lá os escribas e fariseus que conheciam a Bíblia, as Escrituras. Você olha para a escolha de Jesus e fala: mas nossa, como assim? Ele passou a noite orando a Deus e escolheu esses 12 homens. Sim, esses 12. Além de orar a noite inteira, ele é o Filho de Deus. E aí, só para termos uma ideia das diferenças, ele escolheu Pedro. Você escolheria Pedro? Temperamental e falante. Resumindo, Pedro é isso. Temperamental e falante. Ele escolheu estupim curto. Você já foi estupim curto? Ainda é? Ele escolheu Tiago e João, que depois foram transformados, mas era o estupim curto. Ó Senhor, desce fogo do céu e acaba aí com os samaritanos. Ele escolheu André, pessoa pacata. Você conhece a pessoa pacata? André era pacato. Ele escolheu Tomé, incrédulo. Incrédulo. Ele escolheu Mateus, cobrador de impostos. Um homem da posição. Estava lá cobrando impostos, foi chamado, deixou a sua coletoria e seguiu Jesus. Ele escolheu Simão o Zelote. E Simão Zelote possivelmente pertencia ao partido dos Zelotes. Aqueles que eram da oposição e que estavam prontos a ir para a luta armada. Seria hoje um terrorista. Luta armada para poder libertar o povo de Israel do jugo romano. Agora você imagina, Mateus sentado lá e esse camarada Simão Zelote do lado ali. Um da posição, um da oposição. Parece que Jesus errou, né? Como é que faz um negócio desse? Como é que faz um negócio desse? Ele também chamou Tiago
filho de Alfeu e Tadeu, que você não sabe mais, ficaram no anonimato. E por fim escolheu um traidor, Judas Iscariotes. Só dei um resumo rápido aqui do colégio apostólico. E Jesus chamou esses homens diferentes, um grupo heterogêneo, investiu tempo neles, não eram homens perfeitos, como nós também não somos. Somos pecadores, como eles. Jesus investiu tempo neles. E eles foram sendo transformados com a presença de Jesus e com a palavra de Jesus. E aí eu pergunto, Jesus mudou o método? Não, usa o mesmo. Ele está usando o mesmo método hoje para escolher a mim e você. Se você quiser ver a palavra de Deus aí, 1 Coríntios 1, 26 a 29, veja o que diz esse texto aí. Aqueles homens Jesus amou, trabalhou com eles. E veja aí, 1 Coríntios 1, 26 a 29, o que o apóstolo Paulo fala? O método de Jesus continua mesmo, escolhendo pessoas diferentes, pecadoras. Assim Paulo se expressa nesse texto. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, nosso chamamento, né? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E se você quiser acrescentar, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis perante ele, em amor. Em amor. Qual que é a minha palavra aqui então? Ir para esta mesa aqui, se Jesus estabeleceu esta mesa, esse sacramento, com um grupo de homens diferentes, que eu citei um resumo de cada um deles aqui. Eu estou aqui porque eu faço parte de uma família onde há pessoas diferentes. Então, quando eu vou para a ceia, eu estou reafirmando que eu respeito as diferenças e quero conviver com as pessoas diferentes. E aí eu lembro você um detalhe, na sua família, as pessoas não são diferentes? Como que o marido convive com a esposa que é diferente? Como que a esposa convive com o marido que é diferente? Um come giló, outro não come. Preferências diferentes, gostos diferentes. Como que os pais convivem com os filhos? E os filhos com os pais? Diferenças. Como que na igreja eu convivo com os irmãos que são diferentes de mim? Nós ouvimos expressões assim, mas aquela pessoa é difícil. Pare para pensar. Quando você diz que aquela pessoa é difícil, na sua ótica, se relacionar com ela é complicado. Não se esqueça que você é difícil para pessoas também. A recíproca é verdadeira. Você pode encontrar pessoas, olha, aquela pessoa lá, parece que a coisa não engrena, não vai. E a pessoa vai dizer a mesma coisa, quem sabe, de você. Ir para esta mesa é olhar para Jesus, que escolheu 12 homens diferentes e trabalhou com eles, os amou, os transformou. Eu tenho que aprender a fazer isso na minha família, aprender isso na igreja. Quantas trombadas na igreja podem acontecer de relacionamentos? Porque as diferenças nos incomodam, nos perturbam. Diferenças na sociedade. É
Essa é a primeira lição que eu aprendo com esta mesa. Pegar o pão e o cálice com pessoas tão diferentes. Talentos diferentes. Dons diferentes. Ou eu digo assim, cada um tem o seu jeitão de ser. E esse jeitão de ser pode me incomodar às vezes. Só que o meu jeitão de ser incomoda alguém também. Aprendamos a viver, a reafirmar as diferenças, a respeitar as diferenças e a conviver com as diferenças. Tendo isso em mente, há uma segunda lição importante da ceia. Reafirmação de nossa unidade em meio às diferenças. Primeiro as diferenças, mas essa mesa é mesa de unidade. De unidade. Em meio às diferenças. E não é coisa fácil ter unidade em meio às diferenças. É uma tarefa difícil, complicada muitas vezes. O próprio Jesus, que escolheu 12 homens, investiu neles, tão diferentes. Veja o que ele vai dizer lá em João capítulo 17. João 17, 20 e 23. Ele orou pela unidade. Pela unidade. Veja o que ele diz aí para nós. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha ele orando pela unidade da sua igreja. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Jesus está orando aqui para que haja unidade da sua igreja em meio às diferenças. Não é tarefa fácil. Unidade na diversidade. Não precisamos nem ler. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele trabalha a questão ali dos dons. Ele fala que o corpo é um só. A igreja é o corpo de Cristo, é um. Mas tem muitos membros. Ele diz que aqueles membros, um tem dependência do outro. Esse texto magnífico de Paulo, 1 Coríntios 12, ele vai mostrar a unidade na diversidade. Assim é a igreja. Essa mesa lembra respeito às diferenças, convivência com as diferenças, lembra que quem vai à mesa tem que ter unidade no corpo de Cristo, que o corpo é um só, tem muitos membros, mas o apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios 4, ele fala que nós temos que preservar a unidade. Então a unidade ela não vai acontecer automaticamente. A unidade depende da santificação, do esforço, da luta. Capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade. Olha aí, para que haja unidade tem que haver humildade. Tem que haver mansidão, e mansidão. Tem que haver longanimidade, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito,
como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que esse texto de Efésios, Paulo está dizendo que a unidade já existe. Mas o nosso pecado pode dificultar essa unidade. E como que eu vou cooperar para que haja unidade? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar o outro em amor. Isso funciona na família, isso funciona na igreja. Manter a unidade. Lições da mesa do Senhor. Respeito, reafirmação de diferenças. Manter a unidade. Mas eu quero lembrar mais uma lição. Vitória sobre amarguras, mágoas, ressentimentos. Se você pegar os dois textos que nós lemos, o de Lucas e o de Coríntios, quando que Jesus estabeleceu a ceia? Reunindo os apóstolos. Mas os dois textos são claros em dizer que a ceia foi estabelecida na noite em que ele foi traído. O apóstolo Paulo faz questão de dizer isso. Por que Paulo acrescentou isso? Qual o significado? Na noite que Jesus foi traído, estabeleceu a mesa do Senhor. Porque ele não deixou para estabelecer essa mesa outro dia, uma outra hora, um outro momento. Jesus está nos lembrando através dessa mesa. Vitória sobre amarguras, mágoas, ressentimentos. Ser traído não é fácil. A traição golpeia. A traição machuca. A traição dói. E o Filho de Deus foi traído. Na noite estabeleceu esta mesa. Quer dizer que para ir para esta mesa eu tenho que pensar então que essa mesa é vitória sobre amarguras, ressentimentos. Ele foi atraído por um dos apóstolos que ele escolhera. Mas ele amou e perdoou. Ele amou e perdoou. Amargura é um ressentimento guardado que adoece a alma. Só os loucos fazem do peito um depósito de amargura. Os que buscam a vida de santificação são aconselhados, orientados a não ter amargura, a não deixar que o coração seja um depósito de amargura. Carta aos Hebreus, capítulo 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém será faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja, olha a palavra aqui, paz, santificação, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse texto aqui de Hebreus está se reportando lá ao texto de Deuteronômio 29, 18. E tanto num texto como no outro, lembra aqui, mágoa venenosa, amargura, inveja, vingança, maledicência. O grande teólogo João Calvino disse o seguinte, diz João Calvino, o propósito desse texto é apontar uma raiz venenosa e fatal, que brota no meio da igreja e que tenta crescer no seio da igreja. Deve ser cortada para não contaminar o povo de Deus. A mesa do Senhor lembra então vitória sobre amargura, ressentimentos. Como é que você vai para essa mesa aqui hoje? Como está o seu coração?
Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do texto lá de Caim. O que Deus disse para Caim? Deus disse assim para Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A amargura perturba, tira a paz, tira a unidade. É um veneno. Alguém já disse que a amargura é mais ou menos assim. Você está com amargura no coração contra alguém, está com ressentimentos, você não perdoa outra pessoa, é como alguém que toma veneno e pensa em matar o outro. E esse veneno mata você, mina você, prejudica você, arrasa o seu coração. Essa mesa lembra vitória sobre a amargura, ressentimentos e mágoas. Eu estava preparando essa mensagem e olhando para a Bíblia, e o exemplo maior que eu encontrei, além de Jesus que lá na cruz perdoou, José. José é um exemplo da Bíblia de alguém de 17 a 30 anos, ele foi odiado, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi julgado como alguém que praticou assédio sexual, ele foi para uma prisão escura. A vida de José de 17 a 30 anos foi só com crises, só com problemas. E Deus exaltou José e colocou como governador do Egito. E quando José se depara com os seus irmãos, que foram lá para buscar alimentos, não ia morrer de fome, José podia dizer: olha, agora chegou minha vez. Agora chegou minha vez. Agora a vingança está aqui. Vou deixá-los morrer de fome. Não foi isso que José fez. Quando você lê a história de José, a história desse homem, ele não deixou o seu coração ser um depósito de amargura, de ressentimentos. Não. José teve um coração perdoador. Vós intentastes o mal contra mim, diz ele, mas Deus transformou tudo isso em bem. Em bem. E há um detalhe importante na vida de José. Quando nasceu o seu filho, primeiro filho Manassés, ele deu o nome de Manassés, sabe por quê? Manassés significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. José não armazenou no coração todo o ódio contra ele, amargura. A mágoa escraviza, o perdão liberta. Quem não perdoa não tem paz. Não sei como está seu coração para essa mesa aqui hoje. É mesa de vitória sobre amargura. Jesus foi traído, estabeleceu essa mesa. José também foi traído e perdoou. E perdoou. Tome a decisão de perdoar os seus ofensores. Nossa conclusão e aplicações. O que nós aprendemos hoje? A ceia é reafirmação. Respeito é convivência e harmonia em meio às diferenças. A ceia do Senhor é a unidade em meio à diversidade. A ceia do Senhor é a vitória sobre amarguras, mágoas, os ressentimentos. E agora vamos participar desta mesa, daqui a pouco.
Você pode perguntar: pastor, o meu coração está amargurado, o meu coração está com dificuldade de perdoar. Pode ser que você, por você mesmo, não vai conseguir. Mas é uma hora agora de quebrantamento, de arrependimento, do seu coração. Eu quero lembrar de um homem, certo homem estava atravessando uma região desconhecida, e diz que este homem chegou a um rio caudaloso, e como passar o rio? Não tinha pinguela, não tinha ponte. Esse homem teve que se lançar ao rio e passou a nado. Chegou do outro lado do rio. Esse homem viu que seu corpo estava todo tomado de sanguessugas. E a primeira decisão desse homem foi arrancar sanguessugas. Havia ali perto da margem do rio um nativo. Disse: não faça isso. Quando você tentar arrancar a sanguessuga do seu corpo, ficarão pedaços das ventosas, dos ferrões, e você vai morrer envenenado. E disse aquele homem: vem aqui para minha casa, humilde casa, sente-se um pouco aqui, não mexa com as sanguessugas. Aquele homem sentou-se ali. O nativo foi lá fora, pegou uma erva, trouxe para dentro de casa, ferveu aquela erva numa bacia d'água e disse àquele homem: agora você se banhe nessa água aqui. E ele foi se banhando naquela água e as sanguessugas foram sendo liberadas espontaneamente. Se você quiser ir para esta mesa aqui hoje e arrancar do seu coração, a sua alma, por você mesmo, mágoas, ressentimentos, amarguras, eu não sei como está o seu coração aqui hoje, Deus sabe. Você não vai conseguir por você mesmo. É indispensável que você faça uma coisa nessa hora. Jesus é poderoso para libertar-o completamente da sua prisão do coração cheio de amarguras, de mágoas, de ressentimentos. O texto que nós temos aí vai mostrar isso. A necessidade de se banhar na graça de Jesus, no seu sangue que purifica de todo o pecado. Olha o texto que temos aí. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer se ver livre nessa noite das suas mágoas, ressentimentos, amarguras, para ir para esta mesa? Busque a graça de Deus. Confesse os seus pecados. Jesus pode libertá-lo completamente. Ele é poderoso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lições sobre a ceia do Senhor. Reafirmação das diferenças. Unidade na diversidade. Vitória sobre as amarguras. Nós vamos agora ter uma mensagem cantada, que nos prepara para esta mesa. E essa mensagem cantada agora, lembra uma outra história da Bíblia. Você conhece a história do filho pródigo? O filho pródigo lembra o pai que amou e que perdoou. O pai que recebeu o filho de volta. O pai que, diz o texto, que ele correu para abraçar o filho. Naquela época, uma pessoa idosa correr era esquisito. Diz o texto que o pai correu, abraçou e beijou o filho. Porque o filho voltou arrependido. Foi perdoado. Você quer ir para esta mesa agora?
corra para Deus, peça perdão. Se está magoado com alguém, está irado com alguém, está com ressentimentos contra alguém, corra para Jesus, corra para o Pai e receba o seu perdão.